que nos dão a alegria de compartilhar conosco todas as semanas dos nossos trabalhos, que durante 50 anos nos acompanham e confiam na espiritualidade que nos assiste. Hoje é uma noite especial, é uma noite de festa, e pela primeira vez nós comemoramos mais um aniversário da nossa casa à distância, mas mais unidos do que nunca. E preparamos para esta data, para esta noite festiva, uma festa mesmo, uma festa especial. Recebendo em nossa sala virtual amigos espíritas, companheiros queridos, que vêm participar conosco, alguns lá longe fisicamente, mas muito juntinhos do nosso coração. Hoje agradecemos muito particularmente a cada um que veio fazer essa festa conosco. Vamos iniciar esta alegria recebendo a nossa querida Natasha McKenna, essa voz maravilhosa, essa simplicidade em pessoa, essa força que traz nesse físico uma potência que penetra nos nossos corações. A Natasha é uma cantora lírica, frequenta casas espíritas em todo o Brasil, faz um trabalho social e está hoje compartilhando conosco, trazendo-nos a alegria de ouvir sua voz. Muito obrigada, querida. Obrigada. Nós lhe entregamos a abertura dessa festa para que você possa nos ajudar e nos abrilhantar e nos tocar com sua voz maravilhosa. Meu grande abraço e a gratidão da União Fraternal Espírita a você. Meu beijo. Canta, Natasha, para nós. Ela pode estar até falando comigo e eu não... Amor, eu preciso de uma ajuda, porque assim... Ele é legal. Cantando. Acho que você já tá. Acho que já tá. Tchau. Olá, queridos amigos, muita luz, muita paz, muita música sempre aos seus corações, na certeza de que Jesus se encontra perto de nós. E nós estamos vivenciando, né, esse momento atual, um momento que a gente precisa, além do recolhimento, a gente também precisa refletir, amadurecer bastante, aprender muito com esse momento. É um instante que nós temos para podermos, de fato, exercer tudo aquilo que a gente vem estudando, tudo aquilo que a doutrina espírita vem nos mostrando. Então, agora é mais um momento para a gente poder colocar em prática. Desde já, meus parabéns à UF. Como eu sempre digo, né, cada casa espírita, cada instituição espírita é um ponto de luz, né, aqui na Terra, a levar conhecimento, sabedoria com conhecimento espiritual, para a gente poder sempre usar para o bem, para o amor e para a paz. A primeira canção da noite de hoje é uma canção que nos faz lembrar de que o mundo invariavelmente caminhará rumo ao progresso, mas esse mesmo mundo não pode esquecer-se da ternura. De Charlie Chaplin, a canção chamada Smile, sorri. Vamos sorrir? Daniel, é com você. Sorri quando a dor te torturar e a saudade
pode atormentar os teus dias tristonhos, vazios, sorrir quando tudo terminar, quando nada mais restar do teu sonho encantador. Sorria, sim, quando o sol perder a luz e ao sentires uma cruz nos teus ombros, cansados, doídos, sorrir, vai mentindo a tua dor, que a matar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You find that life is still worthwhile if you just explore. Que a gente possa ser um instrumento da paz. Que onde houver ódio, dúvida, que a gente possa levar amor e fé. A próxima canção é uma canção que fala a respeito disso, que fala a respeito de sermos instrumentos da paz. A oração de São Francisco de Assis. E todos aqueles que nos acompanham pela TV 7 ou que estão nos acompanhando pelos outros canais, YouTube, pode também cantar junto essa belíssima oração, para que nós possamos, desde já, nos envolver em vibrações de luz e de paz. Oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive
para a vida Ó Mestre, fazei com que eu procure mais vocês consolar, que ser compreender do que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que possamos ter luz, que possamos ter paz e, sobretudo, discernimento, lucidez espiritual, conhecimento, sabedoria. E que nós possamos usar sempre em prol do bem, do amor e da paz. Gratidão a todos que estão comentando. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada, UF. Obrigada a toda a equipe da TV7. Muito obrigada, meninos, pelo apoio, pelo carinho. Que vocês possam receber a música sempre como a voz de Deus aqui na terra, a voz que soa e ressoa em cada coração. Os dois últimos números musicais, um é uma canção de autoria minha, uma composição minha chamada Alma, que eu gostaria de ofertar a todos da TV7 e a todos da UF, como um parabéns, como forma de dizer meus parabéns para vocês, porque são almas que chegaram e que a gente sempre tem que agradecer a Deus por tê-los pertinho de nós, viu? E a última canção vai ser uma oração, uma prece, já para preparar, para a gente receber as palavras elucidativas de todos os expositores amigos que aqui se encontram, viu? Muita luz, muita paz, muita música sempre aos seus corações e gratidão eterna a cada um de vocês. Muito, muito obrigada pelo carinho, viu? Que Deus os abençoe, hoje e sempre. Alma e depois a Ave Maria. Quando eu te vi chegar, nunca pensei vir de tão distante, mas eu vi no teu semblante a paz que eu vivi lá bem distante, e eu disse: alma, oh minha alma, minha alma. E quando eu te encontrei, que bom foi reencontrar-te. Eu nunca imaginei
Probleminha aí na transmissão. Vamos aguardar um pouco. Deve ter tido interrupção na transmissão de Natasha, nessa beleza que a gente estava sentindo, ouvindo. Mas que fica no ar essas vibrações musicais, harmoniosas, que já nos trazem, nos preparam para o encontro desta noite. Obrigada, querida amiga. Que Deus continue fortalecendo seu chakra laríngeo para transmitir toda essa energia musical e sonora para a humanidade. Não sei se vai voltar, o pessoal pode me dar algum toque, se vai retornar. Enquanto a gente vai se preparando para entrar na... Santana, estamos tentando reconectar a Natasha, mas por enquanto pode continuar com a apresentação e chamar os palestrantes então, eu vou fazendo da uma noite. leitura aqui, uma leitura de preparação para a nossa discussão dessa noite e uma leitura que nos faz refletir sobre essa data de hoje. Eu escolhi do livro Fonte Viva, que é o nosso livro de mensagens, nesses 51 anos, nós fazemos sempre uso das suas páginas diante de qualquer reunião que nós iniciamos, e eu escolhi o capítulo 50, cujo título é Avancemos. Avancemos é tirado o trecho, Emmanuel escolheu, de uma carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14, que diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. O trecho da carta, e Emmanuel faz o seguinte comentário. Na estrada cristã, somos defrontados sempre por grande número de irmãos que se aquietaram à sombra da improdutividade, declarando-se acidentados por desastres espirituais. É alguém que chora a perda de um parente querido, chamado a transformação do túmulo. É o trabalhador que se viu dilacerado pela incompreensão de um amigo. É o missionário que se imobilizou à face da calúnia. É alguém que lastima a deserção de um consórcio de boa luta. É o operário do bem, que clama indefinidamente contra a fuga da companheira que não lhe percebeu a dedicação afetiva. É o idealista, que espera uma fortuna material para dar início às realizações que lhe competem. É o cooperador, que permanece na expectativa do emprego ricamente remunerado para consagrar-se às boas obras. É a mulher que se enrola no cipual da queixa contra os familiares incompreensivos. É o colaborador que se escandaliza com os defeitos do próximo, congelando as possibilidades de servir. É alguém que deplora um erro cometido, menosprezando as bênçãos do tempo em remorso destrutivo. O passado, porém, se guarda as virtudes da experiência, nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro. É imprescindível exumar do coração de todos os envoltórios entorpecentes que, por vezes, nos amortalham a alma. A contrição, a saudade, a esperança e o escrúpulo são sagrados, mas não devem representar impedimento ao acesso de nosso espírito à esfera superior.
Paulo de Tarso, que conhecera terríveis aspectos do combate humano, na intimidade do próprio coração, e que subiu às culminâncias do apostolado com o Cristo, nos oferece roteiro seguro ao aprimoramento. Esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Eis a essência de seu aviso fraternal à comunidade de Filipos. Centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos para diante. Ninguém progride sem renovar-se. Essa é uma leitura que nos faz refletir sobre o tempo de casa que a gente tem, no passado que nós estamos deixando, no momento que estamos vivendo, para enfrentarmos um novo tempo, para prosseguirmos com a nossa tarefa, para darmos continuidade aos compromissos que assumimos com Deus, com a vida e com a nossa casa. Por isso, escolhemos nesta noite essa conversa que será feita pelos nossos irmãos, pelos que vivem a estudar os assuntos, a doutrina, refletindo sobre tantos ensinamentos e que nos foram trazidos pela sua boa vontade, pela sua vontade de servir, sua vontade de prosseguir e de olhar para diante, como diz a mensagem. Nós estamos hoje à presença do nosso irmão Rossandro, que irá mediar essa conversa, que não é preciso falar, né, Rossandro? Rossi é nosso amigo, nosso irmão, nosso companheiro. Começou com a gente lá na União Fraternal Espírita. Exatamente. Vivemos seu Chico, alguns momentos de tensão. E que vem nos ajudar nessa noite com muita alegria, que ele nunca mais tinha ficado com a gente, porque não tinha tempo, e agora tem um tempinho para nós. Então, e eu lhe agradeço muito, Rossandro, ter proposto essa conversa e a gente poder receber aqui nossa querida Jussara, amiga que está lá nos Estados Unidos e vai conversar conosco. E a quem a gente tem um carinho muito grande. O nosso querido Álvaro, que é o neto, me adotou como avó, como nona, e eu tenho também outro carinho grande. Obrigado. E está aí hoje trazendo seus conhecimentos. E Jaime, que eu vou dar espaço para ele, para poder ele conversar com vocês a partir de agora. Então, um abraço carinhoso, meu muito obrigada em nome da União Fraternal Espírita, de recebê-los na nossa casa. E fiquem à vontade, trazendo esse tema que a gente precisa tanto refletir, como será o Espiritismo na pós-pandemia. À vontade, bom trabalho, que Deus abençoe, que os ilumine, que eu estou aqui vibrando por vocês. Assim seja. Bom, gente, sejam bem-vindos todos. Eu queria fazer uma saudação inicial, né? São 51 anos de União Fraternal Espírita, e Jussara, foi o segundo centro espírita que eu falei na minha vida, sabe? Aí diziam que seu Chico, que presidia a instituição, ele ficava assim, com a perna, com o pé perto da canela do palestrante, que se ele não gostava, ele dava um chute. Era mito, mas eu fui falar pensando nisso, então eu falei o tempo todinho assim, esperando o chute, sabe? De que veio, agora ele chuta, né? E mais uma pessoa assim que marcou a vida de muitos de nós. A União Fraternal Espírita é uma instituição que ainda hoje tem uma importância muito grande na nossa cidade. E eu queria até aproveitar, porque assim, queria fazer saudar em nome de um amigo de juventude espírita que desencarnou há poucos dias de coronavírus, menos de 40 e poucos anos, que é o Fabiano, que fazia parte aí da instituição, e a gente fez uma homenagem virtual. Eu fiz uma reunião de Zoom, pegamos a juventude daí, começamos a cantar, cantamos a música do centro, que inclusive era Fabiano, né, Dai Amor, 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 todo mundo que é da UF conhece essa música,
A gente também está aqui para comemorar e agradecer pela TV7, que tem feito um trabalho muito fantástico, muito antes mesmo do processo do isolamento social e da pandemia. A TV7, inclusive, ela foi pronta, ela foi preparada para a espiritualidade, para nos ajudar nesse momento agora, viu, gente? Porque está fazendo essas lives, já está com 130 mil pessoas no canal do YouTube, então que mais gente se inscreva no canal, porque a gente tem que divulgar o bem. Então, quando Santana ligou para mim, para a gente fazer essa... A gente já tinha combinado essa palestra, na verdade, presencialmente, só que agora ela virou virtual. Eu falei, não vamos fazer da mesma forma, porque como mudou o momento, a gente tem que agir de outra forma. Então, eu vou convidar pessoas queridas para a gente fazer um bate-papo junto. Aí falei da Jussara, falei do Álvaro e do Jaime. Santana concordou imediatamente. Jaime tinha preparado um material que a gente começou a distribuir, um pocketzinho com 10 sugestões para a gente pensar o movimento espírita nesse momento. Jussara, para quem não sabe, é a presidente do Conselho Espírita Internacional, mora em Nova York, uma pessoa queridíssima, traduz há muito tempo a obra do Espiritismo para o inglês, né? O Álvaro, vocês sabem que é esse judeu espírita, né? Esse espírito, né? O Jaime, ele começou na Juventude Espírita, dava palestra em Pernambuco, aí ele fez uma de filho pródigo, deu uma desviada, mas está voltando agora e recebendo nosso abraço. Então, eu queria fazer essa saudação inicial em nome aqui da casa. A gente está fazendo algo que parece comum, mas muita gente não imagina que o que a gente está fazendo aqui agora, Álvaro está em Campo Grande, eu estou em Campinas, Jaime está em São Paulo, Jussara está em Nova York. Isso era feito apenas entre astronautas e NASA, há poucas décadas atrás. Era preciso uma tecnologia gigantesca para fazer uma coisa que a gente está fazendo aqui com um telefone agora na mão, né? Então, a gente está vendo que realmente é um novo tempo, com novas questões. Eu queria apenas realçar da leitura assim, precisa que Santana abriu os trabalhos da gente hoje, duas frases que, para mim, são centrais para a gente jogar a bola para a discussão, né? O passado, porém, se guarda as virtudes da experiência, sempre valorizadas, sempre realçadas, que nós temos que honrar, até nível de constelação, a contribuição de todos, que continuam, inclusive, contribuindo, mas nem sempre é o condutor da vida para o futuro. E a mensagem termina: ninguém progride sem renovar-se. E a lei do progresso deixa isso bem claro para a gente. Com essa pinçada desses dois trechos, eu deixo agora para vocês, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, com a companhia dessas pessoas tão queridas que estão nos acompanhando aqui. E eu preciso citar pelo canal da TV7 YouTube, o YouTube da Natasha McKenna também, o YouTube do Álvaro, da editora Intelitra e o YouTube da Federação Espírita Paraibana, e certamente depois muitas pessoas verão em outros momentos. Jussara, seja bem-vinda, um beijo no seu coração. Com você a bola. Ok, então, primeiras damas, né? Olha, antes de falar, eu também gostaria de parabenizar a União Fraternal Espírita. Eu tive a grande alegria de poder, esse ano, ir conhecer, participar do MIEP, fazer, então, uma palestra aí na casa. E, então, quando esse convite me chegou aqui pelo Rossandro, a Santana, foi um momento de muita alegria, porque também, além de tudo, aquela coisa, gente, quando vocês me convidam para ir para um centro, eu não saio mais, ele vira minha família, né? Então, toma cuidado, viu? Porque aí eu já faço parte dele também. Mas muito, muito bom, estou muito feliz de poder estar aqui com esses amigos tão queridos que a gente se conhece há tanto tempo. Você quer que eu já faça algum comentário ou primeiro vamos falar? Pode falar sim, Jussara. Só para a Maurício, quem está nos assistindo, a Natasha ela vai voltar no final para cantar para a gente. Mas tá bom. É sempre interessante, né, nós pensarmos como de repente, e todos nós passamos por isso, né? Quer dizer, fora o Álvaro, que está mais novinho, todos nós já passamos por isso, né? De dizer, não, essa turma toda tá antiga, quer dizer, o Álvaro está podendo fazer isso agora, né, Álvaro? Essa turma tá antiga, essa coisa de passado não dá certo, né? Mas a gente tem que lembrar, como diz a mensagem, de respeito, né? Que ninguém construi o segundo andar da casa se não construiu a base nem o primeiro. Uhum. Então, como você bem falou, né, Rossandro, é muito importante nós nos lembrarmos disso, que ainda que nós vamos tendo, assim, possibilidades diferentes, vamos crescendo, e a verdade é que quando nós falamos do entendimento espírita que nós temos, a lei é de progresso. Então, sabe aquela frase do
do Terminator, como é que a gente fala isso aí, esse filme em português? O Exterminador do Futuro. O Exterminador do Futuro, que ele fala, eu voltarei, eu falo isso pro meu filho, eu voltarei, mas vou voltar melhor do que você agora, porque essa turminha mais nova acho que são melhores que a gente, só que na minha próxima eu vou estar melhor do que eu estou agora, né? Então, tem sempre que ter esse cuidado de respeito, de entendimento, mas construindo a partir de algo que já vem como base para a gente, né? Sim, com certeza. Vai, meu amigo Jaime. Boa noite a todos que estão nos ouvindo aí pela TV7, pela Interlitera, por todas as TVs que estão agora nos transmitindo. Boa noite, Álvaro, Jussara, Santana, Rossandro, todo mundo. Que alegria da gente estar aqui junto, né, se revendo. Estive lá no centro da Jussara, em Nova York, né, Rossandro? O Rossandro me endereçou para lá, eu não conhecia ainda. Foi maravilhoso aí, Jussara, o que você falou agora sobre a União Fraternal Espírita. Eu falo a mesma coisa lá do seu centro lá, que eu tive a alegria de conhecer. Que energia maravilhosa. Quando terminou a prece lá, eu acho que você lembra que eu te falei que eu senti uma energia incrível, formidável. Foi maravilhoso estar lá com vocês. Meu amigo Álvaro também, que a gente tem se encontrado, se esbarrado por aí, né, Álvaro? Sempre nos eventos. Então é muito bom a gente estar aqui. E uma coisa que eu conversei bastante com o Rossandro na semana passada era sobre essa questão da gratidão de quem construiu. Eu estive pensando que, muito provavelmente, se nós tivéssemos que começar a fazer a construção física das instituições espíritas hoje, no Brasil em particular, teríamos muita dificuldade por conta da especulação imobiliária hoje. Seria, talvez, muito mais caro, muito mais difícil do que eles fizeram antes. Então, a gente imagina que já era muito difícil fazer essa tarefa como essas pessoas fizeram lá no passado, né? Grande parte delas ainda contribuindo hoje no movimento espírita, e eu acredito que não é só sobre a construção física, mas também sobre todo o legado que foi preciso se fazer no movimento espírita, quando existiam vários dilemas que hoje a gente convive de vez em quando na sociedade, que é explicar bastante o que é o espiritismo para os leigos, fazer dissociações do que é o espiritismo de outras doutrinas e de outras crenças que são espiritualistas, não por uma questão de nos declararmos melhores ou piores, mas porque existe uma diferença. O espiritismo é só o espiritismo, a doutrina codificada por Allan Kardec, oficialmente em 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos. Então eu fico pensando que agora estamos vivendo momentos de várias reflexões sobre o que será o movimento espírita, como vai ser a partir das experiências, inclusive que nós estamos experimentando já agora por conta do isolamento social, mas sem antes ter essa perspectiva de que nada disso seria possível, inclusive estarmos aqui agora discutindo sobre isso, sem tanta gente que veio antes da gente, fez um trabalho maravilhoso e que continua, não é só veio antes da gente, que continua fazendo esse trabalho, né, Rossandro? Com certeza, com certeza. Essa fala, para passar para o Álvaro, é extremamente importante, que toda vez que a gente fala de o que a gente tem que mudar, o que a gente tem que inovar, é sempre com um profundo respeito por todos que fizeram e ainda fazem pelo movimento espírita. Não se tratar aqui em nenhum momento de apagamento ou desconsiderar aqueles que chegaram antes de nós e fizeram quando era difícil, quando era um motivo de piada, quando as pessoas perseguiam, quando em cidades pequenas os centros eram quase que cercados, né, que havia realmente um embate, um combate. Então, assim, a gente sabe muito bem disso, que a gente está aqui não é uma crítica ao que foi feito, é a nossa contribuição a um grande projeto, né? Então, é esse momento em que a gente está construindo um patchwork, um tapete enorme com retalhos que cada um está contribuindo. Ao colocar a peça dessa geração, é apenas uma peça em meio a um imenso trabalho que foi feito, apenas lembrando que tem que se colocar uma nova peça, porque o progresso exige que a gente se adapte. E como a gente está num momento em que o processo atual está acelerando gigantemente milhares de coisas e milhares de tecnologias, nós também precisamos estar atento a isso e responder
a essa questão. E aí meu amigo Álvaro, que vem de uma tradição milenar do judaísmo, sabe muito bem o que é manter digamos assim, o valor desse passado, honrar esse passado e contribuir com o presente. Boa noite a todos. A última vez que eu estive aí na UF, e eu fui proferir uma palestra, eu falei assim, só existe um lugar melhor do que a gente estar em casa. É estar na casa da nona, é estar na casa da avó. Mas hoje é ainda mais especial, porque é aniversário e eu estou com meus amigos. Então, hoje é uma noite de muita festa. Explica pra galera que chegou agora no YouTube quem é a nona, viu? Porque ninguém tá entendendo, não. Quem é a nona? A minha nona, que eu adotei carinhosamente em uma viagem longa que nós fizemos, passamos muitos dias juntos. Ela tá aqui por detrás, coordenando toda essa equipe, né? Dona Santana, a minha vozinha querida. Mas é interessante a gente refletir que as mudanças, elas são um fato na nossa vida. Mas Emmanuel tem uma mensagem muito interessante quando ele nos diz que as estradas da vida sempre estão cheias de vai e vem. A mudança que a gente tem hoje é que, ao tempo que essa mensagem foi escrita, sem sombra de dúvidas, ele se referia a mensagens no plano físico, no plano espiritual, mas ainda a gente não tinha o advento da internet. Hoje, nós temos essas estradas ocorrendo e o trânsito a todo instante incessante, também virtualmente, pela internet. Mas uma coisa não mudou do tempo de Emmanuel, que ele vem nos dizer que todos aqueles, ou a maior parte, que caminham nessas estradas, elas caminham com fome. E essa fome é a fome do espírito. É a fome de um espírito que, cansado de um mundo, onde ele mesmo diz, onde quando... Acho que tem alguma mensagem junto com a gente. E essas pessoas, elas estão todas famintas de espírito. Em hebraico, a gente fala que esse mundo se chama Olam HaSheker, um mundo de mentiras. Emmanuel vem dizer para nós que não há nada que a gente olhe que não esteja morto ou morrendo. As ilusões do mundo são muito grandes. E Emmanuel ainda diz para nós que os templos de pedra são multiplicados. Eles estão a tantos por aí, cada vez mais. Mas o que deve permanecer é o consolo da doutrina espírita e, independente do formato, trazer condições de a gente caminhar para uma compreensão íntima, porque ele mesmo diz nessa mensagem que buscar nos jardins exteriores seria impossível. A gente só encontra Deus efetivamente dentro de uma viagem interior, que isso a doutrina espírita, de qualquer que seja o formato, ela vem trazer para nós como um banquete de luz que sacia o espírito, sem sombra de dúvidas. O que você acha, Rossandro? Perfeito, Álvaro. Acho que nesse momento que a gente está vivendo, perceber essa dimensão grandiosa, perceber essa... O próprio Kardec, quando ele abraça a terceira revelação, naquela promessa do Jesus que enviaria um Consolador, e deixa bem claro que é uma continuidade de duas revelações anteriores, que inclusive a contribuição do movimento espírita agora de pensar essas revelações anteriores, porque a gente ficou muito concentrado na terceira revelação, esquecendo da primeira e da segunda, mostra exatamente a necessidade da gente entender que nesse processo exige de fato uma necessidade de compreendermos e valorizarmos isso, porque muitas vezes, por melhor que seja a intenção de alguém que vem propor esse novo, se isso é feito desrespeitando, desconsiderando o que já foi feito até então, perde o valor, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem claro, assim, que todo mundo tem, nós temos a capacidade de olhar isso com muita claridade, com muita maturidade, observar. Por exemplo, Divaldo tem uma história belíssima de vida, tem uma trajetória incomum, né? E porque em algum momento algumas pessoas têm discordado de alguns posicionamentos dele, e eu não vou nem entrar no mérito da questão se eu concordo ou discordo, não concordo com tudo,
Mas você pode discordar de alguns posicionamentos dele, de alguma visão que ele tem, mas você não pode desrespeitar a trajetória de qualquer indivíduo. Então nós temos que aprender a fazer todas essas propostas de transformação, de crescimento, sempre respeitando as pessoas, as instituições, e poder debater, discutir, apontar, dizer que a gente pode aprimorar esse ponto, aquele, que aqui houve um equívoco, mas sempre lembrando assim, é muito fácil chegar depois e mostrar o que está dando errado. A gente tem que lembrar de como é difícil para o que está dando certo até aquele ponto. E essa é a nossa contribuição, digamos assim, quando você chega para apontar alguma coisa que tem que ser aprimorada, nós precisamos saber fazê-lo de forma cristã, precisamos fazê-lo de forma fraterna, de forma caridosa, né? Porque a gente tem que pensar que em algum momento, até por uma questão completamente humana, neurológica, em algum momento é muito comum que cada um de nós, por um processo natural e inexorável do envelhecimento físico, o nosso avatar, o nosso computador físico, o hardware, que é o nosso corpo físico, o nosso cérebro, vai começando a não ter as mesmas potências de ligações sinápticas de alguém que acabou de reencarnar ou é um jovem. E que a gente começa a enrijecer, a gente começa a ter visões um pouco limitadas. É muito natural que isso aconteça. Em algum momento vai acontecer conosco, mas a gente até lá tem dado uma grande contribuição e há a expectativa de que as pessoas olhem para esse passado todo, né? Então a gente tem que sempre lembrar que a proposta que se faz de qualquer reflexão sobre o futuro, sobre aquilo que a gente tem que trazer como novo, sobre as transformações de usos, costumes, não se trata aqui apenas de falar de tecnologias, sempre tem que levar em consideração um respeito absoluto a todas as trajetórias anteriores. Quero até aproveitar e dizer que o pessoal da TV7, para quem está nos assistindo, colocou no link abaixo do vídeo esse material do Jaime aqui, se você quiser depois acessar 10 tendências do movimento espírita para o futuro na pós-pandemia. Então, quando quiser acessar depois, clica aí, é um PDF que você vai abrir para ver o que a gente está falando um pouquinho aqui hoje. Mas, certamente, precisamos aprender, isso aqui é uma coisa que eu acho que é fundamental ser dita, precisamos aprender a discordar com grandeza. Às vezes, com a grandeza que não se tem, que se demonstra não se ter ao fazer isso de forma pejorativa, mostrando a distância que tem daquele a quem está se criticando, seja instituição. Nunca se trata de terra arrasada, de destruir, mas sim de aprimorar, porque é da natureza que haja um constante aprimoramento. Mas a gente sabe, e já sabe muito bem disso, tu Jussara também, você, Álvaro, que há momentos na história em que o processo se acelera, que um ponto de inflexão gigantesco, como está acontecendo agora, ganha muita força, e às vezes a gente é pego no contrapé, porque, por exemplo, os professores foram pegos no contrapé para dar aula em casa, alguns sem alunos que nem têm internet, os alunos para aprender, os pais para ficar com os filhos, os centros fecharam, o Papa vai para o Vaticano sozinho, o MEC Medina é fechada, o aniversário da UF, 51 anos, virtual. Então, não dá para achar que isso é nada, que não deve se pensar sobre isso, sobre os impactos, os significados disso, e o quanto a gente precisa, digamos, aproveitar essa experiência e também avançar, e também acelerar processos que o mundo está chamando para que aconteça. É verdade. Inclusive, Rossandro, falando um pouco sobre inovação, é sempre um grande desafio a gente falar sobre mudança, sobre inovação em qualquer lugar, tanto no mundo corporativo como em universidades, em museus. A gente vê que existe um movimento muito grande, não é de agora, em busca da inovação, não só das empresas por conta da própria do poder não estar mais concentrado. Você fala bastante sobre isso, a dissipação do poder. E agora as pessoas querem se conectar um pouco melhor com o usuário, com o frequentador, com o consumidor, não importa como a gente chame. Mas é difícil falar sobre a inovação, porque, via de regra, tem duas grandes reações quando você traz algo novo. Como eu trouxe esse documento aí, você o conheceu previamente, até fazendo intervenções no documento que nós elaboramos aqui. O primeiro deles é que as pessoas veem a inovação com brilho nos olhos, geralmente. Muita gente vê com brilho nos olhos, entende que precisamos fazer algumas mudanças, e isso não só no movimento espírita, em qualquer instituição, em qualquer setor da sociedade. Parte das pessoas vem com brilho nos olhos e empolgação. Outra parte vê com uma grande antipatia. Por quê?
Porque o ser humano ele não gosta de mudar, é por natureza, é da nossa natureza. A zona de conforto, a zona de mudar é desconfortável, dói. Mudar rompe as nossas crenças, rompe a nossa rotina. E curioso é que toda vez que nós evoluímos na humanidade, não importa em que situação seja também, a gente viu a Viviane Mossé uma vez, estávamos juntos, a gente viu um poema lindo dela falando que toda vez que a gente teve o caos ou que a gente precisou, a maré secou, então o peixe precisou nadar e o anfíbio veio e o peixe evoluiu para um anfíbio. Ela falando um pouco desse processo de evolução, não foi necessariamente assim, é um poema e ela não estava explicando nenhuma lei de evolução, ela estava trazendo isso de uma forma romântica, mas toda vez que houve essa dor, a gente evoluiu, a gente precisou, a gente deu um passo a mais. Só que algumas coisas que a gente faz já há 20, 30 anos, 15 anos, toda vez que a gente precisa mudar, a gente obrigatoriamente é obrigado a revisitar. E aí mexe em várias coisas, mexe na rotina, mexe também na noção que a gente tem de poder. Imagina, agora as coisas que eu imaginava, como eu comandava e como eu fazia, eu não posso fazer mais porque mudou a forma como se faz e eu não sei mais fazer. Eu vou precisar de ajuda ou eu vou dizer que isso aqui não serve mais. Mais ou menos, isso acontece mais ou menos como os glóbulos brancos no nosso corpo. Porque o glóbulo branco, ele está lá, ele tem uma função no sangue, mas se ele não reconhecer que é uma ameaça, às vezes aquilo ali não é, que é o caso das doenças autoimunes, ele pode não reconhecer que aquele processo novo, de que a inovação ela é do bem e atua como se fosse uma doença autoimune, fazendo com que a inovação morra. Então ataca o próprio organismo. E isso acontece nas organizações, isso acontece na sociedade, na política, em toda parte. E isso pode acontecer também conosco aqui no Movimento Espírita. A verdade é que a gente está vivendo um momento que as coisas estão mudando. E eu vi uma vez um liberal, e eu estou falando que é um liberal que falou sobre isso, para poder depois falar a frase e dizer quem falou essa frase é uma pessoa que ela não é benquista na história, mas é um liberal que estava explicando história para a gente. Ele falou que existe uma frase que fala muito sobre esse momento, que ele dizia que existem anos que duram apenas semanas. E existem semanas que duram anos, valem por anos. E nós estamos vivendo mais ou menos isso. Nós estamos vivendo esse movimento que você acabou de falar, que tem no Livro dos Espíritos, conforme você mesmo me relembrou da pergunta 783 do Livro dos Espíritos, que acontece esses momentos que trazem a mudança. E eu acho que a gente está vivendo essas mudanças agora e a gente precisa refletir e saber como é que vai ser agora e como é que vai ser o futuro do movimento espírita. Né, Jussara, Álvaro, o que vocês estão enxergando já de mudança? A Jussara que tem essa liderança aí, tanto nos Estados Unidos como na comunidade internacional, uma pessoa muito experiente, tem observado o movimento em toda parte, agora observa aí do computador, mas deve estar olhando bastante coisa. Então acho que a gente tem muito que aprender fazendo essa troca, né, para entender o nosso futuro. Eu não sei se vocês leram o documento também, se vocês têm algum apontamento sobre essas considerações. Pois é, Jaime, na verdade, eu acho até importante para todos que estão acompanhando, aqueles que leram, quem não leu, e obviamente nós estamos falando aqui a respeito desse momento que o Espiritismo está vivendo e que obviamente nós, muito bem até, eu acho que foi uma coisa fantástica, imediatamente o Espírita se reinventou, os centros espíritas, o movimento espírita se reinventou e procurou uma forma de chegar aonde aquilo é a base primordial do espiritismo, que é chegar até o público, que é aquele que sempre está precisando de consolo e que está precisando de esclarecimento. Então, eu acho assim, em relação ao espiritismo, nós não temos que falar, o espiritismo não vai mudar, o espiritismo está aí há 163 anos, só na França passou por 3 guerras, em 1870, a guerra da França com a Prússia, depois passou por 2 guerras mundiais, passou pela epidemia da febre espanhola, passou pela Guerra Fria também, o mundo todo passando pela Guerra Fria, e o espiritismo segue imutável,
obviamente, nós entendemos que mesmo quando o Kardec fala, né, a hora que a ciência vier e contradizer um ponto, vamos seguir a ciência, então entendemos que ele continua ainda unindo a primeira revelação, a segunda revelação, a terceira revelação, trazendo para nós essa base sólida. Então, o que se está discutindo aqui, o que a gente está procurando trazer à tona, é aquela coisa que às vezes aí no Brasil vocês usam uma frase que eu acho interessante, a gente não se engessar, né, ou não engessar o movimento, não engessar a divulgação à conta de um preconceito, né? Que agora nós tivemos que mudar completamente o paradigma. Então, eu acho que desde que nós não percamos o foco de por que estamos fazendo isso, estamos fazendo isso por causa de número, porque eu quero mais gente me seguindo? Não. A gente faz isso porque a gente quer mais gente recebendo esse consolo, recebendo, assim, esse esclarecimento para que possam consolar a si mesmas, para que possam ter, assim, instrumento para elas próprias suplantarem, assim, as suas dificuldades. Então, desde que a gente não perca esse foco, a metodologia que nós vamos estudar, o que nós vamos oferecer, como é que nós podemos, então, estar chegando mais perto, aí são coisas que, né, é aquela coisa, a gente tem que estar se adaptando, sem dúvida alguma, de acordo com a vivência, com a época que nós estamos vivendo, e que está exigindo de nós uma outra forma de chegarmos a esses nossos irmãos, para poder levar essas palavras. E eu acho que o movimento espírita, de uma maneira geral, no mundo todo, está de parabéns, porque tem oferecido, assim, muita assistência a essa comunidade espírita, que é uma comunidade que nem conhecia muito ainda, ou que eram aqueles que a gente chama de os simpatizantes, né, que agora estão podendo ter um pouco mais de acesso, sem se comprometer, porque sempre, eu não sei para vocês, né, mas aqui nos Estados Unidos, principalmente o americano, às vezes, se é o esposo ou a esposa que chega no centro espírita, eles vêm acompanhados do cônjuge, porque quer ver onde é que a minha mulher ou meu marido estão entrando, sabe? Tipo assim, então, agora existe uma maneira que nós podemos entrar nos lares dessas pessoas e elas nessa zona de conforto que você comentou, né, Jaime? Elas não têm que se preocupar em começar a ouvir um pouquinho mais da nossa mensagem, né, do nosso trabalho também. É interessante, né, que a internet está proporcionando nós estarmos todos aqui unidos, né, todos juntos. Tem uma passagem no Evangelho, todos nós conhecemos, e Kardec traz ela, muito bem comentada, em obras póstumas, na Gênese, que é o sermão profético, onde se fala da regeneração do planeta, da transição planetária. E nessa transição planetária, o que Kardec narra para nós é o desespero da população, os suicídios, as pandemias, os terremotos, que tudo isso estaria acontecendo obedecendo ali uma ordem natural das coisas, né? Obedecendo a ordem natural das coisas. E o interessante é que antes de iniciar o sermão profético, lá no capítulo 24 de Mateus, no versículo 1, Jesus narra uma passagem que Estevão repete, que é uma referência ao capítulo 66 de Isaías, quando ele diz: como poderia o homem criar templos de pedra ao Criador do universo? Como poderíamos? Então, que todas as paredes, que todos os templos, eles são passageiros, e inclusive esses que são novos, que se fazem de maneira online, que a gente está criando novos centros espíritas online, novas reuniões, todos esses são passageiros. Mas a carga principal, que é a mensagem do Espiritismo, que ela é consoladora e ela vem trazer esclarecimento sobre as vicissitudes, as dificuldades da vida, essa não importa o pacote, não importa o formato. Se a gente está na internet, que tem que ser explorado, é maravilhoso. Ontem eu fiz palestra na Alemanha, amanhã em outra cidade, e assim a gente está no mundo inteiro falando, todos vocês, a Ju, tive com a Ju, agora ainda esse mês. Então isso é maravilhoso, a gente poder divulgar dessa forma. Mas, dos nossos dias, vamos assim dizer, o maior portador de amor dentro da doutrina espírita, e quiçá um dos maiores
missionários da humanidade foi Chico, que o seu formato era aquele ternozinho maior que ele, a simplicidade, a humildade. Como eu falei, eu estou aqui na casa da minha avó, todo centro espírita tem que receber a todos assim, com calor, com o afeto, com o carinho daquele que adentra a uma casa onde a pessoa sempre tem um motivo particular, mas geralmente é buscando consolo, informação, instrução. Então, a gente ter esse cuidado para que o movimento espírita nunca perca a essência que Chico tão bem exemplificou, que é a humildade, esse afeto, esse amor, esse carinho, que eu diria que é a cereja do bolo da doutrina espírita. O que vocês acham? Esse acolhimento, ele é a concretização do quanto essa doutrina se transformou em atitude na nossa vida. Se nós não somos capazes de acolher aqueles que chegam até nós e que se tornam irmãos, que estão juntos naquela oficina, naquela escola, naquele hospital de trabalho, se nós não nos socorremos uns aos outros, se numa hora como essa, por exemplo, cada um fica no seu mundo sem ligar um para o outro, sem se socorrer, esperando que o centro espírita abra para poder fazer isso, se os centros acham que apenas uma palestra online resolve pessoas que estão precisando de tratamento espiritual, que estão precisando de atendimento fraterno, e não entendem que a gente tem que usar esses instrumentos, né? Como a senhora falou, que realmente o movimento está se movendo e a gente sabe que pode se mover mais, e a gente força para que aconteça mais, porque a gente sabe que a gente pode dar o melhor. E uma coisa que a senhora falou, o objetivo nunca foi proselitista, porque a doutrina não é proselitista de base. Se você quiser ser, você não está entendendo a mensagem de Kardec. É exatamente essa ideia. Se essa doutrina é tão transformadora, e é para nós, eu acredito que é para vocês e para muitos que estão nos assistindo aqui agora, se ela é um ponto que define o antes e depois da nossa vida, para mim ela é assim, é muito marcador de um antes e depois de conhecer essa doutrina. Se ela além de me transformar, me salvou de mim mesmo, né? Então, por que não falar disso para todo mundo? Por que não levar para tantas pessoas? Por que ficar com esse tesouro só para nós? E aí vem a vida. Nisso que pra gente não é uma surpresa, diga-se passagem, o que está acontecendo como você colocou na questão do sermão profético, que Kardec coloca, inclusive algumas mensagens da Revista Espírita também, detalhando mais esses momentos, né, sobre como seria. Então, nesse momento, como as dores aumentam, como as angústias aumentam, e como a quarta onda da pandemia será de saúde mental, então nós temos que nos antecipar. E claro que está sendo feito, que a gente quer aqui inclusive, ajudar quem não entende como isso está sendo feito, para que os centros que conhecem se conectem uns aos outros, porque o movimento espírita, para nós que viajamos, a gente percebe uma coisa: o movimento espírita não conhece o tamanho do movimento espírita, não sabe o tamanho, como é grande, como é diverso, como é bonito, como compõe arte, como compõe música, como tem gente boa, como tem soluções incríveis que ainda não se comunicaram. E as tecnologias atuais, elas nos permitem essa comunicação, mas isso é essencial, Álvaro, assim, imaginar que eu preciso chegar num lugar em que eu sinta acolhimento. A Casa do Caminho, a primeira instituição que se forma a partir da mensagem do Cristo, do ponto de vista enquanto uma instituição incipiente em termos de estrutura e de prédio, mas completamente invadida de amor, uma verdadeira catedral de amor, é para nós digamos, se Jesus é o modelo da humanidade, a Casa do Caminho é o nosso modelo institucional. Ou seja, só tem um abraço para te dar, mas é de muito coração, sabe? Eu também perdi o emprego, mas eu posso dizer que vai passar, sabe? Eu queria marcar um Zoom com você, eu queria botar todo mundo na tela, vamos conversar, vamos desabafar, acolhe. A instituição às vezes tem que tomar iniciativa de fazer isso, porque é exatamente isso. Quando você vê muita gente sair, ela sai muito mais por um sentimento de que não foi acolhida do que porque ela não se identifica com a mensagem, porque é uma mensagem completamente transformadora, é muito rica, não é dogmática, não se permite interpretações completamente equivocadas, mesmo que alguns tentem distorcer. Como Jussara falou, aqui ninguém está discutindo doutrina espírita, a gente está discutindo formas de movimento, mas a doutrina está lá e vai permanecer. Se tiver uma terceira, uma quarta, uma quinta guerra, continuará, 3.000 pandemias continuará, porque é realmente uma promessa, né? Mas sim, precisamos, e mais uma vez,
sem ser para criar adesão às casas espíritas. Esse acolhimento não é uma estratégia. Que fique bem claro, acolher as pessoas nunca pode ser uma estratégia. Tem que ser uma experiência sua, emocional, que faz sentido para você, que você quer transmitir para o outro. Você não pode, por maior que seja a casa, você imaginar que alguém entra e sai, ninguém acolhe, ninguém conversa, ninguém pergunta, ninguém chega lá. Às vezes a gente fica tão atarefado, é natural, você tem que cuidar disso, tal, não sei o quê, que a gente esquece que a nossa grande missão, é nos acolhermos, é nos irmanarmos, é oferecermos uns aos outros, de fato esse é a grande tarefa. E quando a gente foi para esse isolamento, né, social, a gente começou a perceber, digamos que a pandemia ela tem colocado com contornos muito nítidos, como nunca, a importância das relações humanas, de como isso é definidor das nossas vidas e é o que é importante. Porque muita gente já percebeu que o shopping não está fazendo tanta falta, porque tem muita coisa em casa que nem usando está. Mas está fazendo falta o abraço, está fazendo falta ver o neto, está fazendo falta abraçar a avó, encontrar os parentes, comer uma pizza junto, fazer um evangelho com muita gente na tua casa, mesmo que o povo só vá pelo bolo, mas é legal o que acontece. Ou seja, a ideia de estar juntos, quando no Seja fez o primeiro evangelho virtual, o pessoal do Seja, Denise está nos assistindo aí, sabe? Tinha gente que entrou no Zoom chorando, porque saudade, entende? A gente tem que deixar saudade é essa palavra que definiria, assim, eu preciso voltar aqui porque eu tenho saudade de vocês, porque eu estou vendo Jesus aqui nesses gestos. Não é nessa palavra, nessa palestra que a pessoa que estuda bem, que tem o dom da oratória, que tem conhecimento, é capaz de construir de forma muito bonita. Mas a gente está percebendo o esgotamento dos discursos, o esgotamento do intelecto, porque a regeneração é um chamamento para o coração, porque essa sociedade que do iluminismo para cá respondeu muito em termos de conhecimento e sofisticação tecnológica e cultural, agora percebe que não é mais suficiente isso, né, para que a gente continue entrando num mundo em que a balança dos maus e dos bons comece a pender muito mais para aqueles que entendem que os mansos e pacíficos de coração, aqueles que demonstram, como o samaritano que vai passando ali discretamente naquela cena lá que o doutor Dalei evoca Jesus, mas que ele é movido de compaixão. Precisamos entender que o mais irônico, e Jaime fala muito isso, é que no momento do ápice da tecnologia ficou bem claro que o que a gente precisa é de coração. É verdade, Rossandro. Até porque tem uma coisa que as pessoas estão confundindo muito, Rossandro, agora, é que todo mundo acha que a mudança que tem que ser feita, ela está relacionada à internet, à transmissão, a reuniões online, quando, na verdade, não é sobre isso. Quando a gente fala que o uso das reuniões virtuais, da internet, da tecnologia propriamente dita vai nos ajudar muito, é uma grande verdade, mas ela é só um veículo. Porque nós sabemos que as instituições agora, quando passar esse período, elas não vão poder abrir do mesmo jeito. O comércio não vai abrir do mesmo jeito, os museus não vão abrir do mesmo jeito, as escolas, as universidades, ninguém vai abrir do mesmo jeito. A gente achar que vai ser tranquilo e que vai fazer as mesmas coisas e está tudo bem, não. Vão existir algumas mudanças que já está acontecendo agora na nossa vida, como cuidado com a higiene. Uma coisa muito importante que você falou, que o Álvaro também trouxe, a Jussara começou a falar sobre isso, e que a gente propõe no nosso documento das tendências do futuro do movimento espírita, é uma ampliação dos espaços de convivência nas instituições. Óbvio, tem instituição que ela funciona no lugar só, então aquilo já é o espaço de convivência. Mas quando a gente imagina hoje que o centro espírita mais parece uma escola, e a gente tem muito orgulho disso, ou tem uma construção semelhante de igreja, mas quando as pessoas entram, elas já estão acomodadas a alguma atividade, que é uma atividade que elas têm que olhar para frente e aguardar alguma coisa acontecer, isso sai um pouco desse processo de acolhimento, esse processo da convivência. E como você muito bem falou, que é a questão da quarta onda que vai vir aí da pandemia, que é a depressão, que é o aumento da solidão, que isso já ia acontecer com ou sem pandemia, que a gente já via a depressão e a solidão aumentando assim, de uma forma exponencial na sociedade, isso vai continuar acontecendo
com pandemia ou sem pandemia, só que as instituições elas precisam observar efetivamente como é que elas podem contribuir para diminuir um pouco essa solidão e essa depressão das pessoas. Então, as pessoas que moram sozinhas. Eu não estou falando agora que algumas instituições ainda têm resistência de abrir grupos de bate-papo para as pessoas conviverem agora nesse momento de solidão, mas eu estou falando depois. Vamos supor que agora abriu e estamos vivendo aí essa nova normalidade, que é um termo que eu não gosto de usar muito, mas nós agora voltamos à casa espírita. Chegando lá, o contato humano vai ser muito mais valorizado. Para que o contato humano seja muito mais valorizado, e não só na casa espírita em todo lugar, a gente precisa ter mais esses ambientes para conviver. A gente precisa ter... as coisas precisam se caracterizar de uma forma diferente. A gente ainda tem livrarias que têm balcões, e as pessoas ficam atrás dos balcões. A gente tem cafeteria ainda que fica lá, você pede no caixa, etc. Eu penso que a gente não precisa mais de ter ninguém ali para estar coletando dinheiro, estar passando cartão dentro da casa espírita, que tudo pode viver dentro de um ambiente de convivência, as pessoas pegam o que querem, pagam lá, efetivamente, a tecnologia permite isso. E existem outros recursos também que podem nos ajudar, mas no que a tecnologia vai ajudar? Porque nunca houve uma geração com tanto poder potencial para difundir o pensamento espírita como a nossa. Se nós não estamos fazendo isso, nós estamos falhando. E quando a gente fala em difundir, e eu gosto muito quando você fala essa coisa do proselitismo, sempre quando você está falando isso, me vem à cabeça uma reflexão para ver se em algum momento, quando eu falo esses textos, quando eu falo nos meus textos, nas minhas falas, sobre o alcance maior da mensagem espírita, se eu não estou pensando nisso. Mas eu lembrei agora do Clóvis, o diretor do Divaldo, quando eu estava contigo naquela live, que ele falou, olha, falar para a gente, quem leu o Livro dos Espíritos tem mais de 50 anos e ainda não entendeu bem, não vai entender mais não, ele brincou com isso, que a gente tem que falar para mais pessoas, porque também, da mesma forma que nunca houve uma geração com tanto potencial de difundir a doutrina espírita, nunca houve também uma geração que tivesse tanto match, que tivesse tanta ligação com a mensagem da espiritualidade, do propósito, do racionalismo, de um espiritualismo que trouxesse a racionalidade, só que eles não sabem que isso é o espiritismo. Porque quando eles chegam na casa espírita, eles ainda vejam aquele formato do século XX. E é aquela coisa que eu falo, nós somos uma doutrina que fomos fundada no século XIX, que ela é atemporal, mas que hoje ela é vivida, praticada dentro das casas espíritas que são do século XX e vivida por nós que somos pessoas do século XXI. A gente precisa acomodar isso. E o movimento não é um movimento pela tecnologia, porque eu gostei, a Jussara falou um negócio muito incrível, que eu espero que todo mundo tenha anotado, colocado aí em toda parte, que não é colocar a palestra do Centro Espírita na internet para ter mais like, mais gente vendo. Quando a gente fala no alcance, é o alcance possível. São as pessoas que estão conectadas na casa, as pessoas que estão procurando aquele tema. Não é o alcance da gente estar envaidecido porque a nossa casa espírita agora tem muitos seguidores no Twitter, ou no Instagram, ou vem muito mais em palestra. Essa sociedade de métrica é uma sociedade que traz um nível de fracasso para a nossa construção espiritual. E o grande dano que a gente pode ter com ele é a gente não entrar nessa de começar a medir com o mundo digital. Obriga a gente a fazer a gigantes. Bom, eu vou tomar, acho que a conexão do Jaime estava já cortando mesmo, assim, estava meio travada, né? E aí a gente, como já estamos em 9h16, vamos fazer uma última rodada, Ju, para a gente comentar e se despedir, agradecer. Acho que a gente tá costurando aqui. Tua internet caiu, viu, Jaime? Voltou, a gente está fazendo uma rodada final aqui agora, e para fazer um fechamento, já agradecendo a todos vocês, para que a gente perceba que a gente realmente está pensando do mesmo jeito e estamos querendo justamente construir, aproveitar essas transformações, não só tecnológicas, nesse momento, construir novas possibilidades, mantendo aquilo que é mais importante para nós, essa mensagem consoladora e transformadora para nossas vidas, chegando a mais corações, não para aumentar o número, mas para aumentar
as consolações, para aquecer mais corações. No momento em que o suicídio vai ganhar status de loucura, em que a depressão já atinge alguns países e a ansiedade de 70% a 76% da população, e que a gente sabe que nem sempre as respostas clínicas vão ser o suficiente, nada como oferecer um conteúdo completamente lúcido, consolador, balsâmico, mas também que responsabiliza, como a senhora disse, o indivíduo pelo seu próprio percurso. Nós não criamos dependentes, nem criamos um conjunto de seguidores a pessoas e a egos personalizados. Nós atraímos pessoas para entender que a nossa meta é o Cristo, e é esse que é o modelo, esse é o que não nos decepciona. Os seres humanos, eles são falhos, como todos nós somos falhos, os seres humanos são falhos, mas manter a nossa... No momento em que a gente vive um mundo instável, né, completamente, que muda o tempo inteiro, completamente imprevisto, e que aumentou ainda muito mais essas questões desse mundo atual, nada como depositar nossa esperança naquilo que é perene, que jamais muda, que, como diz os evangelhos, é fiel, que é Deus. Então, é esse depositar de confiança no mundo completamente instável, naquilo que é completamente estável, que é Deus, não para nos paralisar, mas para nós recebemos a nossa cota de responsabilidade por agirmos na transformação, porque a regeneração não é um evento que se dá sem a participação de cada indivíduo, porque nós temos o território mais próximo de regenerar, é o nosso próprio coração. E essa regeneração de indivíduos, que é uma responsabilidade de cada um de nós, é o que vai coletivizar a experiência para o planeta como um todo. Então, pensando no nosso mestre leonês, Kardec tem uma frase que ele fala que eu acho que ela é muito apropriada para o nosso momento. Ele sempre fala que nós temos que prestar atenção não à forma, mas ao fundo. Então, dentro de toda esse nosso questionamento, né? Porque nós temos que entender que nós estamos vivendo um momento novo. É um momento novo para todos nós, e não importa a idade que nós temos, porque a gente está vendo aí Divaldo comunicando com a gente e usando StreamYard, etc., televisão, com 93 anos de idade. Então, é muito importante, como o Jaime pontuou, nós estarmos seguramente acompanhando esse progresso, usando todos essas possibilidades que estão assim na nossa mão, no nosso momento agora. Mas tem só um probleminha, que não adianta nada a gente ter tudo isso na nossa mão, ter toda essa condição de explorar esse mundo virtual, né? E é importante nós lembrarmos, essa foi uma frase que a Jo e a Ju fizeram hoje, que a gente não é com o virtual que nós vamos desvirtuar o espiritismo, né? Então, vamos pensar o seguinte, não é porque nós estamos nesse momento agora com essas possibilidades à nossa mão, que nós vamos descuidar da mensagem que nós estamos passando. Porque a verdade é que o mundo inteiro agora está se adaptando e vai ter que se adaptar. Se a gente não passar uma mensagem que vai chegar a essas pessoas, que vai chegar aos jovens, eu tenho visto muitos de vocês começaram a fazer comentários aqui sobre o jovem, esse é um ambiente, o ambiente virtual, que o jovem pode se expressar muito bem e chegar aos outros jovens. Então, nós temos que nos preocupar com o fundo. Isso eu aprendi também aqui nos Estados Unidos, porque, às vezes, principalmente no começo, obviamente, hoje, depois de 27 anos morando numa língua estrangeira, o nosso inglês, graças a Deus, já tá bom, mas no começo nem sempre foi assim. E aí, o que acontecia? Às vezes tinha sempre aquela dificuldade do sotaque, de falar uma palavra errada, uma conjugação, mas aí os americanos chegavam para a gente e falavam, Jussara, a gente não se incomoda se você, por acaso, está falando com sotaque, falou uma conjugação errada, o que importa para nós é a mensagem que você está nos trazendo. Nas traduções que vocês fazem, o que importa é a mensagem que vocês estão trazendo. Então, o Rossano falou algo extremamente importante. A humanidade está sofrendo. E está sofrendo mais do que está se dando conta. Eu vi aqui um comentário também de Sérgio, que parece que trabalha na área da saúde, e ele falando, gente, nós precisamos acordar que isso não vai acabar num curto prazo. E não acabando num curto prazo significa o quê? Que nós vamos estar, assim, mais ainda machucados.
Então, que mensagem nós vamos levar para essas pessoas? Então, eu acho que nesse momento, todos os recursos que nós tivermos, inclusive o recurso virtual, que agora que nós temos à disposição, eles são extremamente importantes, extremamente válidos, mas vamos prestar atenção nessa mensagem e como é que nós vamos poder chegar a essas pessoas que se encontram sofridas e ser para elas a voz do Cristo. Ser para elas o amor de nosso Pai representado aqui de uma forma materializada. Então, é com esse sentimento que eu quero congratular muito. Primeiro, é o trabalho da TV7, é o trabalho de todos vocês, e é o trabalho, então, do nosso querido centro, da UF, eu vou chamar ela de nona também, da nossa Santana, de todos os que vêm ombreando e que vêm lutando para que essa chama linda, que tem acalentado os nossos corações e que é realmente o motivo de nós estarmos aqui todos congregados hoje, não se apague de nossas vidas, que façamos que as nossas palavras não sejam vazias, que elas venham, sim, acompanhadas do conteúdo, daquela beleza que nos traz a doutrina espírita, porque agora conhecemos a Deus, agora conhecemos a Jesus, e agora começamos a entender o que é o amor fraternal. Um amor muito grande, um carinho muito grande para todos vocês. Muito obrigada, Rossandro, pela oportunidade, pelo convite de participar com vocês aqui dessa live também. Só fazendo um comercialzinho antes de passar para Jaime e para Álvaro, que Jussara vai estar comigo novamente no dia 21, né, Jussara? É o terceiro domingo desse mês, né? Acho que é. A gente vai fazer uma live dessas que a gente está fazendo domingo de manhã, às 10 da manhã, com mais 2 pessoas dos Estados Unidos, para a gente falar um pouquinho das experiências dele, não é do movimento espírita americano em si só, mas de como foi que eles chegaram lá, como as dificuldades, como é que eles fizeram, como é que eles fazem. Acho que é uma grande contribuição para a gente. Então fica aí nosso comercial para o nosso novo encontro com o Ju, que vai ser maravilhoso. Vamos lá, meninos, com vocês. Palavras finais. Quer falar, Jaime? Fica à vontade, pode falar primeiro. Pode ir, Álvaro, pode ir, acabei de falar, pode falar. Então, já agradecendo, né, essa oportunidade, o convite, obrigado a todos vocês, a nona, parabéns à UF, e manter, como a Ju muito bem disse, essa chama acesa, que o Rossandro também colocou, como da Casa do Caminho, que foi a chama que, se nos recordarmos da história, a chama que transformou o coração de Gamaliel, que era um fariseu, e quando ele vê um colega de caminhada que tinha perdido tudo, todos os horizontes, e tinha sido acolhido por eles, ele compreende que aquele caminho não poderia ser ruim. Então, eu acho que é chegado o momento definitivo dessa viagem interna, desse autoconhecimento e principalmente da exemplificação do nosso espiritismo. Porque, se muito bem recordarmos, Kardec, ele aponta que o espírita não é aquele que se pauta em formatos exteriores, mas é aquele que mais se esforça para combater a si mesmo, as suas paixões, os nossos vícios morais. Então, manter essa chama acesa, em qualquer que seja o formato, com a compaixão com aquele que vem até nós, ou quando vamos até alguém, todos na mesma condição, sem superioridade, porque somos todos irmãos e somos todos falhos, todos temos as nossas mazelas individuais, e nos recordar que a construção verdadeira do templo, ela tem que ser interior, e que o estudo, o aprofundamento, a conexão de corações distantes, a internet, os espaços comunitários, ou os formatos também antigos, todos esses, eles são muito valorosos, desde que nós não apenas venhamos a trazer isso ao nosso intelectual, mas internalizar nos nossos corações e distribuir essas luzes que nós recebemos e que eu recebi de cada um de vocês hoje, através das nossas palavras, das nossas ações, das nossas preces, através de multiplicar essas luzes nos nossos exemplos e principalmente na nossa transformação pessoal, regenerar o mundo a partir da regeneração de cada um de nós. Então, a todos aqueles que nos assistem, um grande abraço no coração
Vocês estão aqui, ó, na casa da minha nona, na casa da minha avó. E foi muito bom estar com vocês. Isso, meu amigo. Pessoal, parabéns ao UF mais uma vez. Uma longa história já aí de divulgação da doutrina espírita, de amparo ao próximo. A nona deve ter muita coisa para contar, né? Deve ter bastante coisa para contar. Peguei uma carona com ela lá em João Pessoa, né, Álvaro? Você me relembrou, assim, uma pessoa incrível, que energia que essa mulher tem. A Santana é incrível. Foi uma lembrança muito boa que eu tive, agora, quando você me relembrou que a gente teve aquele tempinho com ela. Sobre o nosso momento, eu queria relembrar Allan Kardec, na Revista Espírita de agosto de 1863, ele falou que o Espiritismo ia ter 5 grandes períodos. E logo após o período religioso, passaríamos por um período de transição e, em seguida, entraríamos num período de renovação social. Se a gente mistura essa mensagem com a mensagem que nós estamos falando tanto, que é da transição planetária, da aceleração da evolução do planeta, da preparação para a regeneração e do nosso papel nisso tudo, é importante a gente lembrar que grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Tem essas frases de filme, às vezes, que deixam grandes lições, que nós temos hoje a possibilidade de fazer o bem de uma forma como nenhuma geração teve anteriormente. A gente está vendo uma série de pessoas que, de fato, estão procurando mais por espiritualidade. Você vai no Google, eu estava pesquisando o termo espiritualidade de 2004 para 2019, ele aumentou 712%, ou seja, as pessoas estão procurando muito entender sobre espiritualidade. Não nos encontrando nos ambientes onde elas estão, ou não tendo acesso, elas estão recorrendo ao guru, no Instagram, a livros que trazem algumas teorias que às vezes fazem sentido, mas não são tão fundamentadas quanto a doutrina espírita. Então agora nós temos a possibilidade, no campo da divulgação, de levar a nossa mensagem a mais corações, fazer com que a mensagem, o consolador efetivamente, que é o grande propósito da doutrina espírita, pela sua natureza de consolador prometido, é levar consolação às pessoas que estão sofrendo. Então, a gente hoje pode consolar mais e fazer mais o bem, usando os recursos que a ciência nos deu. Parece que isso é uma ação que está fundamentada no pilar do desenvolvimento intelectual, mas o pilar do desenvolvimento intelectual é para criar essas tecnologias. O uso dela para transformar vidas, para reformar o interior das pessoas, para nos conscientizar também com acesso à informação e a conteúdo, está no pilar moral. Então, as transformações que a gente precisa fazer, as coisas que a gente está vivendo, inclusive na imersão tecnológica, elas precisam serem refletidas dessa forma, como um pilar de revolução moral, e não como um pilar secundário de revolução intelectual de formato, mas como um convite a nos adequarmos ao nosso tempo, para assim podermos vivenciar uma vida mais plena, mais feliz, com um conhecimento, um autoconhecimento profundo, para poder ajudar o outro também, tendo acesso à mensagem do Cristo como nunca tivemos. Então, eu queria agradecer o convite por estar aqui nessa data tão querida e deixar essa reflexão, que o que parece para a gente que é esse novo normal, para Jesus é o início do processo da renovação social, que o Espiritismo, segundo falou o Espírito de Verdade e a sua falange, tem um papel preponderante na revolução social do mundo. Mas a gente precisa ter mais voz, precisa entrar em mais lares, em mais corações. É isso, meu amigo. Bom, gente, eu estava acompanhando aqui o chat e conversando com o povo pelo WhatsApp para ver se Lorena, a Natasha já está conectada. Estou esperando aqui só os meninos me dizerem. Ah, tá, beleza. Era porque eu não sabia se ia chamar a Natasha ou Santana. Então, gente, só mais uma vez para agradecer. Jussara, um beijo no seu coração. Sempre uma alegria a gente estar junto, presencial ou virtualmente. Já é meu amigo irmão Álvaro também. Somos companheiros de uma doutrina luminosa, cada um aqui tentando fazer o seu melhor e sabendo como ela é extremamente impactante para nossas vidas e por um desejo imenso, de fato, não proselitista, mas de consolar
que chegue a mais corações, que a gente use todos os recursos que a gente tiver à disposição, mas muito bem colocado por Jussara, em nenhum momento achar que a virtualização é para desvirtuar aquilo que é mais essencial, e mesmo que a gente queira, a gente não vai conseguir, porque essa doutrina ela é completamente feita de tal modo que se a gente quiser distorcer ela, a gente é que vai sair distorcido. A gente já viu isso aí ao longo de várias pessoas que tentaram e não conseguiram, nem vão conseguir. Mas uma alegria, 51 anos de União Fraternal Espírita, uma casa que acolheu e ainda acolhe muitos corações, tem uma história linda na cidade, e é agora que eu chamo novamente a nona do Álvaro, né? Nossa querida Santana. Santana, com você agora, assume, beijo no coração. Oi, minha gente, muito obrigada pela presença de todos, por esse encontro tão agradável, por essas colocações tão ricas e essas observações que realmente nos chamam para o nosso caminho, da nossa continuidade, a continuidade da nossa casa, a responsabilidade dela, não só pela oportunidade que a gente tem como trabalhador, como colaborador, mas, acima de tudo, com o compromisso que assumimos com a espiritualidade que dela cuida, porque se ela comemora 51 anos de existência física, nós nem sabemos quantos anos no plano espiritual ela foi criada, né? E a gente precisa ter essa abertura e essa confiança e essa certeza de que podemos colaborar com essa obra, agora em novos tempos, em novas situações, em novos chamados, em novas oportunidades, mas que sempre é uma oportunidade que Deus nos dá para podermos nos melhorarmos. Então, a vocês todos, meu abraço, meu carinho, e foi muito bom revê-los, e muito bom conversar com vocês e ouvi-los. Que Deus abençoe cada um na sua jornada, na sua caminhada, e que cuide desse meu neto, né, tão querido, e de todos vocês, que eu tenho como amigos muito queridos no coração. Muito obrigada, minha gente. Foi uma noite muito bonita e uma festa muito agradável. Beijo. Mensagem riquíssima. Deus abençoe a todos. Obrigada, Rosandro. Beijo, Santana. Então, vamos chamar agora mais uma vez nossa irmã Natasha, né, que vem trazer mais uma música para nós. Não é isso, querida? Seja bem-vinda de volta. Deixa só ela agora. Isso, Santana, muito obrigada. Obrigada a todos que acompanharam, a Rossandro, ao Jaime, ao Álvaro, a Jussara, a todos vocês, novamente parabéns à União Espírita, que Deus possa abençoar e que possamos continuar sempre trabalhando em prol da difusão da mensagem de amor, de bem e de paz, da doutrina dos Espíritos, que possamos levar, sobretudo, esclarecimento e principalmente o consolo a todos os corações. Muito obrigada. Obrigada novamente aos amigos da TV7, aos meninos. E vamos, então, terminar com uma oração de 1854, de François Charles Gounod e Johann Sebastian Bach, a célebre Ave Maria. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. Luz, paz e música sempre aos seus corações. Gratidão.
Muita luz e paz aos seus corações. O mundo precisa do nosso amor. Até breve. Que Maria de Nazaré te envolva e abençoe tua voz, para que possas irradiar sempre essa sonoridade, essa simplicidade, aonde passares. Deus te abençoe. Muito obrigada por sua participação e a sua beleza de voz. Muito obrigada, Santana. Os meninos aqui estão todos mandando um beijo para você. Para você, para eles também. Obrigada, Daniel, por tudo, todo esse apoio. Meus queridos amigos, estamos chegando ao final dessa noite, de tanta festa, de tanta alegria, de tantas vibrações harmoniosas e de tantas reflexões importantes. Certamente que a nossa casa, feliz com a presença de vocês, com o acompanhamento de todos, aonde estão envolvidos nessas vibrações desta prece. E vamos encerrar ainda com a nossa louvação a Deus pela nossa presidente, a nossa irmã Elza, que vai fazer a prece final e fazer ainda um convite para outras comemorações, agradecendo a todos pela presença, pela convivência, pela companhia desta noite. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada e uma boa noite. Boa noite a todos. Com muita alegria que nos encontramos através das câmaras para nos confraternizarmos nesta data tão importante para a nossa instituição. Mas, antes de tudo, eu gostaria de agradecer a apresentação dos nossos convidados, agradecer a Natasha, a Jussara, a Álvaro, a Jaime e a Rossandro, que nos prestigiaram nesta data tão significativa para a nossa instituição. Agradecer também a participação dos internautas que nos acompanham através de TV7 e outras TVs conectadas. E, como não poderia deixar de ser, meus agradecimentos a todos os companheiros residentes no mundo físico e no mundo espiritual que colaboram para que a UF seja um ponto de luz no planeta Terra. Agora, procuremos elevar o nosso pensamento em agradecimento a Deus, nosso Pai e Criador, ao Mestre Jesus, modelo e guia das nossas vidas, e a todos os benfeitores que orientam que nos orientam e que nos fortalecem, fazendo-nos compreender que somente servindo, aprenderemos o valor de amar os nossos semelhantes. Peço licença a Bezerra de Menezes para, reiterando as palavras dele, em nome de todos os nossos irmãos, rogarmos mais uma vez ao nosso governador da terra, o Mestre Jesus, com a frase que ele nos colocou em suas obras, o nosso doutor Bezerra de Menezes, quando ele disse: fica conosco, Jesus, fica conosco. É tudo que nós queremos, é tua força, tua luz, tua paz, tua harmonia, teus ensinamentos, teus exemplos e vivência do Evangelho. E aqui nós encerramos esta reunião com muita alegria, foi muito reflexiva, e que todos possam ter uma noite de sono tranquilo, e as boas notícias eu vou deixar para amanhã, Santana. Boa noite. Ok, Elza, boa noite. Possamos, todos os irmãos da UF, nesse instante, nos confraternizarmos com o nosso abraço virtual de comemoração por mais um ano de vivência, por mais um momento de festa, por mais esta noite de luz e de paz. Que Jesus continue nos abençoando. Nossa gratidão a Tiago, a Christian, Palmer, todo o pessoal da TV7, todos aqueles outros que estão ligados, interconectados conosco. E vamos continuar avisando para vocês que na próxima semana
o nosso irmão Rafael Lavarini vai poder já voltar e fazer a palestra da quinta-feira, às 20 horas. Então, fica esse convite e que nós nos veremos lá, se Deus quiser. Boa noite e que Jesus continue